Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você deve fazer depois que um cliente te contrata como social media. Quando o cliente te contrata é um melhor momento, aquela festa, oba, fechei com o primeiro cliente, e isso é muito bom. Porém, muitas pessoas ficam perdidas depois que fecham o contrato, porque vem aquela pergunta, beleza, mas o que você vai fazer agora? E agora eu vou te falar o que você tem que fazer depois que você fechar o seu primeiro contrato com o seu cliente. Mas antes de começar de fato te explicando o que você tem que fazer, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Antes de você começar de fato a fazer, é importante que ele te pague primeiro, tá? Porque você pode começar a trabalhar e o cara pode te atrasar o pagamento ou até mesmo não te pagar. E isso já aconteceu comigo quando eu estava começando como social media. Já fiz um trabalho sem cobrar antes e qual foi o resultado? Não recebi, tá? Então, sempre que você for fechar um contrato, fechar uma parceria, sempre cobre antes, tá bom? Não esqueça disso. Você tem que trabalhar com a segurança que o dinheiro já está lá para que não tenha problemas futuros. É claro que você faz contrato, isso é muito importante, porém você precisa sempre cobrar de maneira antecipada, beleza? Então, bora para os pontos importantes que você tem que fazer depois que você fechar com o seu primeiro cliente. A primeira coisa que você tem que fazer é uma reunião com o cliente para fazer o briefing. Você tem que entender quais são as dificuldades, quais são as dores, o que o cliente está precisando, o que ele quer, como é que está o cenário atual da situação, enfim. Você precisa estar inteirado do assunto, você tem que pegar o perfil do cara e entender de fato o que está acontecendo e quais são os objetivos que ele precisa ou que ele quer alcançar. Isso vai ser muito bom e vai te ajudar demais na parte de você fazer a estratégia do cliente. Porque se você não consegue entender de fato o que está acontecendo, vai ser bem complicado você organizar a estratégia para você poder colocar em prática depois. Então é super importante você entender de fato qual é o posicionamento, qual é o público-alvo, quais são os avatares, com quem que ele quer falar, o que ele quer de fato. Ele quer atrair mais pessoas para a loja física, ele quer vender um produto digital, ele quer, enfim, crescer o seu Instagram. Qual que é o objetivo dele? Isso tem que estar muito claro, porque se você realmente não consegue entender de fato o que o cliente quer, quando você for apresentar as estratégias e apresentar um plano de ação, provavelmente a chance de você errar, de você fazer uma coisa errada ou então do cliente não entender de fato o que você organizou, ela é muito grande. Então, quando tem esse alinhamento de expectativas, acaba se tornando muito mais fácil, também você entende e você também já dá uma prévia para o cliente, fala assim, ó, beleza, não está muito bom realmente, porém a gente vai fazer uma estratégia aqui que vai ficar muito bom, beleza? Aí você já deixa pré-agendado essa outra reunião para a estratégia. Aí realmente entra a parte da estratégia, que é uma das partes mais importantes. Depois que você coletou todos aqueles dados que eu já te falei, aí você vai sentar na sua casa, vai analisar e vai bolar uma estratégia boladona para o seu cliente. Então você vai pegar tudo que você coletou do seu cliente, por exemplo, frequência de postagem, o que ele quer fazer, enfim, e vai estar traçando um plano de ação para cada ponto, visando o objetivo final do seu cliente. Fazendo isso, você vai fazer uma apresentação bem apresentável, no caso no Canva, bem bonita, que realmente chame a atenção, e você vai sentar com o seu cliente novamente, vai marcar uma outra reunião para apresentar essa estratégia para o cliente. E cara, quando você for apresentar essa estratégia para o cliente, é sempre bom você alinhar as expectativas também. Por quê? Porque você chega com uma estratégia super legal, fala, não, agora você vai conseguir crescer 10 mil seguidores, vai conseguir X clientes, vai conseguir aumentar o seu faturamento, e você não estabelece data, você não fala nada. E o cliente passa uma semana e ele vai ficar, cara, mas não aconteceu, eu não consegui 10 mil seguidores, não consegui os X clientes que você me prometeu. Então é sempre importante, quando você passa a estratégia para o seu cliente, é sempre importante você também alinhar as expectativas. Falar assim, ó, a gente vai sim alcançar esses resultados, mas para acontecer isso, eu preciso de 3 a 4 meses, por exemplo. Você não vai ver resultado daqui uma semana, porque é um processo bem vagaroso que a gente vai pegar, vai ter que mudar bastante coisa, mudar tudo. Então é super importante o cliente entender o processo e o prazo e o tempo que vai acontecer. Porque senão ele pode se frustrar e até mesmo cancelar o contrato com você por não entender e por não saber esperar o tempo certo. Então a dica é, sempre alinhe as expectativas, sempre deixe o cliente ciente das coisas. Isso é uma coisa que as pessoas realmente
costumam falhar e costumam errar. E no final das contas, o cliente também se frustra, fica triste com você e tudo dá errado. Aí depois que você apresentou para o cliente a estratégia, ele pode ter aprovado ou não. Se ele aprovou, segue o jogo e passa agora para essa outra parte. Caso se ele não aprovou, você vai ter que ajustar a estratégia em algum ponto e apresentar novamente. Mas suponhamos que ele deu ok, falou, beleza, Renato, tá perfeito, vamos seguir o jogo. Agora entra a outra parte que é, de fato, você vai ter que fazer as estratégias acontecer. Vai para o plano de ação, para o campo de batalha. Aí essa parte você vai começar a pensar em linha editorial, em calendário editorial, em funil de conteúdo, qual frequência você vai postar, o que você vai postar, aonde você vai postar, de que maneira você vai postar. Então aí de fato já começa a mão na massa, beleza? Mas antes de você realmente começar a postar, antes de você começar a agendar de fato, é sempre bom esse relacionamento com o cliente. Sempre fala assim, ó, eu tô fazendo aqui, tá tudo ok, você aprova. Por quê? Para não evitar surpresa, gente. Isso acontece, já aconteceu comigo, de você pegar uma conta de um cliente, você faz, posta sem falar pro cara, o cara fala, não gostei, apaga. Aí você posta, não gostei, apaga. Então você perde tempo produzindo, o cliente não gosta, você apaga. Isso também compromete a sua estratégia. Então é sempre bom, antes do cliente pegar uma confiança no seu trabalho, sempre bom deixar ele ciente das coisas. Ó, eu vou postar isso aqui nesse dia, beleza? Então, ó, tá aprovado? Tá, então beleza, posso postar? Posso. Então posta e não vai ter maiores problemas. Até chegar num ponto que isso não vai ser mais necessário. Por quê? Porque você já vai entender a cabeça do seu cliente e o seu cliente já vai começar a pegar confiança também no seu trabalho. Sendo assim, você consegue já fazer o seu trabalho sem precisar ficar pedindo aprovação toda hora. Eu sei que isso no começo é um saco, mas isso também evita retrabalhos futuros. Eu gosto sempre de fazer assim, sempre de alinhar as expectativas e sempre estar em comunicação com o cliente. É claro que não precisa ficar toda hora enchendo o saco do cliente, chamando ele. O que eu aconselho você fazer? Já adianta uma grande parte do trabalho e já mostra tudo de uma vez, porque assim você não tem que ficar chamando o cara todo dia, toda hora, que também enche o saco do cliente, isso não é bom. Então já faz um trabalho e já apresenta, ó, tá aqui o trabalho da semana que vem para 15 dias, tá ok? Tá aprovado? Tem alguma coisa para mudar? Não, então vou agendar, beleza? Beleza, então segue o jogo. E é claro que não é só postar e sair correndo, você vai ter que estar sempre analisando as métricas para você poder entender o que está dando certo e o que está dando errado. Aqui mesmo eu sempre faço uma planilha de metrificações de cada post. Eu coloco curtida, salvamento, enfim, eu ponho toda a metrificação para entender quais são os comportamentos de cada post. Se as pessoas estão gostando de receber esse vídeo em formato carrossel, se as cores estão bacanas, se os elementos, se as fontes. Então, sempre quando um post vai muito bem ou vai muito mal, eu paro e analiso. Cara, o que fez esse post muito bem? Ou então, por que ele foi tão mal assim? Porque quando você começa a entender padrões, você começa a repetir e dá mais certo, porque você começa a fazer o que as pessoas estão querendo mais receber. E essa análise também vale para stories, para direct. Por quê? Porque é ali que você vai começar a receber feedbacks e até mesmo ideias de novos conteúdos. Então é super importante você estar ligado nisso, tá, gente? E é claro, você não vai fazer só esses relatórios para você vai fazer relatórios bonitinhos no Canva para mostrar para o seu cliente, porque ele vai amar saber que está dando tudo certo, que está crescendo, que está ganhando seguidores, que está tendo engajamento, que os posts estão dando certo, que está chegando mais pessoas, que está tendo mais pessoas falando nos stories, enfim. O cliente precisa estar a par disso, ele precisa estar recebendo relatórios periódicos e você tem que apresentar para o cliente todo o crescimento do perfil dele. E é claro, gente, que toda a estratégia ela vai precisar de ajustes, porque você pode começar bem durante um mês, mas provavelmente depois de um mês tende a começar a não dar tão bem assim, porque as coisas mudam muito rápido e você precisa estar acompanhando a mudança do mercado da internet. Então, o ajuste na estratégia sempre vai acontecer. Você vai ter que sentar com o cliente periodicamente para estar ajustando e apertando alguns pontos na estratégia, para que realmente essa estratégia continue funcionando por mais e mais tempo. E é claro que esse ciclo nunca vai ter fim, você vai estar sempre repetindo ele, vai chegar até o fim, volta para o começo, passa tudo e volta para o começo. Então é assim, gente, é uma coisa que é dinâmica, você vai estar precisando colocar sempre em prática e eu tenho certeza, você como um bom social media não vai ter apenas um cliente. E aqui é só a porta de entrada, você vai ter muitos clientes. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a entender como você faz para colocar tudo em prática. E bora para ação, bora colocar a mão na massa e fazer acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo.
Espero que tenha te ajudado de alguma forma e fique ligado nos próximos vídeos que estão para sair, que vai ser demais. É isso aí, é nóis e um grande abraço. Valeu!